Mateus capítulo 5. Há um tempo atrás eu estava estudando, não exatamente esses versículos aqui, mas um pouco mais à frente, alguns textos que são um pouco mais à frente ali no capítulo 5. E eu ainda estou passando por uma situação, uma questão que tem que se resolver, amém? São coisas da vida que a gente tem que resolver. E eu vinha buscando em Deus como que eu deveria proceder naquela situação. E Deus me mostrou na palavra qual deve ser a minha atitude. E eu comecei a estudar. E estudando aquilo que está dentro do Sermão da Montanha, se você já abriu sua Bíblia em Mateus 5, você vê que aí está escrito o sermão do quê? Da montanha. O Sermão da Montanha, irmãos, é uma pregação enorme. São 3 capítulos, é o capítulo 5, 6 e 7. E alguns chamam de a constituição do reino de Deus. Amém? Estava estudando lá, mais para frente, e aí Deus deu aquele estalo a respeito das bem-aventuranças. E eu nunca tinha percebido que as bem-aventuranças significam isso. Olha só, 25 anos andando com Jesus. Eu tenho para mim, irmãos, eu vou viver a vida toda estudando a palavra e eu não vou aprender, acho que nem 1% de tudo que ela ensina. Amém? É muita coisa, pessoal, é muita coisa. E ontem eu já sabia no meu coração que eu não devia continuar o estudo da armadura, que é para eu voltar em setembro. E para quem não sabe, domingo que vem já é o quê? Já é setembro, né? E quando eu fui meditar, me veio o coração. Vamos lá, então nós vamos estudar. Diga graças a Deus. Eu quero ler com você do versículo 1 até o 12. Eu quero que você preste bem atenção, bem atenção. Versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram o quê? Antes de vós. Aqui, irmãos, estão as bem-aventuranças.
A palavra bem-aventurança, ela tem dois significados. Ela pode significar feliz ou abençoado. Amém? Feliz ou abençoado. Curve a cabeça, feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, abra o nosso entendimento, Pai. Nos traz clareza nesse estudo, a todos nós. Nos ajude a entender tudo que está escrito aqui, ó Deus. Ensina-nos o coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, o versículo 1 mostra que Jesus, ele dirige esse ensinamento a todos os seus discípulos. Já expliquei outro dia, discípulos não eram os apóstolos, amém? Todos os apóstolos eram discípulos, nem todos os discípulos. Então discípulos eram todos que seguiam a Jesus, amém? Então essa mensagem é para todos nós, certo? Essa mensagem aqui, irmãos, parece que são 9 coisas diferentes. Os pobres de espírito, os mansos, os que choram. Só que, irmãos, esse sermão das bem-aventuranças aqui, elas mostram 4 coisas com quem nós temos que lidar. Amém? 4 coisas. E ela termina com o galardão no céu. Amém? Essas bem-aventuranças mostram o início da caminhada com Deus e o quê? E o fim. Amém? A questão é, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue entrar nessa caminhada. Porque elas vão ser barradas na primeira bem-aventurança. Porque cada bem-aventurança, irmãos, é uma ação nossa, é uma atitude nossa. Eu vou separá-la em 4 blocos. A primeira é a atitude minha comigo mesmo. Amém? A segunda é a atitude minha com o pecado. Terceira é a atitude minha com Deus. E quarto, a minha atitude em relação ao mundo. O sermão da montanha é dividido nessas 4 partes. Amém? E todas elas são ações, são atitudes, são práticas. Diga graças a Deus. Digamos que o mundo, irmãos, ele seja, como é que eu posso dizer, um grande lugar, certo? E que existe uma estrada até os céus, onde nós vamos receber o quê? O galardão. Só que para nós chegarmos lá nos céus, nós temos que entrar nessa estrada e começar o quê, irmãos? A caminhada. Se você parar para pensar, Jesus disse, eu sou o quê? O caminho. Então, existe um caminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, aos céus, se não for o quê? Por mim. O apóstolo Paulo lhe diz, combati o bom combate, acabei o quê? A carreira. A carreira é a caminhada. Amém? É esse caminho. Isso está em 2 Timóteo 4,7. Em Atos, capítulo 20, versículo 24, Paulo diz assim, em nada tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério e a carreira que recebi do Senhor Jesus Cristo. Ele fala de 2 carreiras. Ele fala da carreira ministerial e a carreira cristã. A ministerial é para quem é chamado para o ministério. A cristã é para todos. Todos são chamados para a carreira cristã. E daqueles que estão na carreira cristã, alguns são chamados para a carreira o quê? Ministerial, que é o meu caso.
Amém? Então existe um caminho, irmãos, que temos que trilhar. Só que a porta de entrada neste caminho é a primeira bem-aventurança. É ser pobre de quê? De espírito. Amém? A pessoa que não se tornar é errado, não é essa a palavra. A pessoa que não entender que é o que, irmãos? Pobre de espírito, ela não vai conseguir começar a caminhada. Ela não vai ir para a parte dos que choram, ela não vai ir para a parte dos mansos e assim por diante. Porque as bem-aventuranças, irmãos, é como se fossem degraus subindo em direção aos céus para receber o quê? O galardão. Não existe, eu não sou muito a primeira bem-aventurança, eu sou mais eu sou o manso. Não, o manso está lá à frente. A primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, é essa questão dos pobres de espírito. Porque aqui é eu lidando comigo mesmo. É quando é aberto os meus olhos e eu entendo a minha realidade. Quem realmente eu sou. Qual é a minha situação diante de quem? De Deus. Enquanto eu meditava nisso, eu ficava pensando naquele tipo de pregação, irmãos, que está muito disseminada pelos coaches e por muitos pastores que começaram a beber da fonte dos coaches, porque tem muito pastor fazendo isso. E aquele ensinamento mostrando o quanto você é grande, o quanto você é gigante, que dentro de você há um gigante adormecido prestes a despertar para conquistar o quê? O mundo. Você tem um potencial e assim por diante. Assim por diante. Mas quando nós vamos para a Bíblia, para os grandes homens de Deus, eles não se viam dessa forma. Amém? Eu pergunto para você, irmãos, para Cristo ser o que Ele foi, Ele encheu-se de si ou esvaziou-se de si? Opa! Quando João Batista, irmãos, ele percebe que Cristo surge no cenário, ele diz, vou de parceiro com Ele, vou crescer junto. Ele diz o que? É necessário que eu o quê? Para que Ele o quê? Opa! Eu quero mostrar para vocês, antes de explicar claramente aqui o que significa essa palavra, alguns textos da Bíblia. Amém? Porque quando o homem, ele verdadeiramente, ele encontra Deus, irmãos, ele se sente um nada. Abra sua Bíblia em Isaías. Vamos tentar ser rápidos. Isaías 6. Vai aparecer na tela. Se você tiver um pouquinho de dificuldade de achar, vai aparecer na tela. Isaías 6. Eu vou dar alguns exemplos. Amém? Dentre tantos. Versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia do quê? Isaías está tendo encontro com quem, irmãos? Com Deus. Versículo 4: E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de quê? Olha o que ele fala. Então disse eu: ai de mim, que vou o quê? Perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor do quê? Quando Isaías, irmãos, ele se encontra diante de Deus, a primeira coisa que ele fala de si mesmo é o que ele nota em si próprio. O quê? Impureza. Impureza. Eu aprendi há muitos anos, quanto mais perto de Deus você chega, mais você vê os seus erros. Porque quando você está no escuro, você não enxerga. Quando você se aproxima da luz, tudo fica claro. Quanto menos pecado uma pessoa acha que tem, mais longe de Deus ela está. Quanto mais perto de Deus nós chegamos, irmãos, mais nós percebemos os nossos erros, nossas falhas, nossas incapacidades e nossas misérias. Então, quanto mais perto de Deus, nós não descobrimos que somos um gigante, nós descobrimos que somos o quê? Pequenos. Quem está entendendo? Mas aí, pastor, então eu tenho que virar uma pessoa com complexo de inferioridade? Não, Paulo entendeu. Não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus só enche quem está vazio. Você pode perceber que todas as pessoas que foram grandemente usadas por Deus, irmãos, é porque elas o quê? Se esvaziaram. Para seguir a Cristo, a quem você tem que negar? A quem você tem que renunciar? A si mesmo. Quanto mais cheio de si você é, mais vazio de Deus você está. Quanto mais o seu ego se destacam, irmãos, menos há de Cristo na sua vida. Vamos ver outros exemplos. Amém? Vamos ou não vamos? Vamos, né? Glória a Deus. Romanos 7. Romanos, capítulo 7. Versículo 24. Olha como que Paulo fala de si próprio. O grande apóstolo Paulo, o maior líder do cristianismo, escreveu mais de um terço do Novo Testamento. Romanos 7, 24. Miserável homem. Irmãos, o Paulo aqui, diante de alguns pregadores de hoje, diria assim, olha aí, Paulo vai viver na miséria, porque ele está declarando que ele é o quê? Esse aí vai viver no fracasso. Sabe aquelas pessoas que você quase não pode abrir a boca? Né? Miserável homem que sou, que derrota é o Paulo. Não, irmãos, ele está diante de Deus, reconhecendo o que é. Quem ele é. Aprenda, irmãos, diante de quem? E nós temos que andar nesta vida diante de quem? Agora eu pergunto, irmãos, aonde Deus não está? Aonde Deus não está?
Não existe lugar onde Deus não está. O que nós lemos lá em Isaías? A glória do Senhor enche o quê? Toda a terra. Não existe um lugar onde você vá, esteja, entre, que Deus o quê? Não esteja. Davi no Salmo 139, ele levanta uma questão: para onde me irei do teu espírito? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao abismo, lá o quê? Ele é onipresente. Por esses dias levantou-se uma questão. Alguns entendem que quando houver o arrebatamento, o Espírito Santo sairá da terra. Amém? Não encontro isso na Bíblia. Mas é o entendimento que algumas igrejas têm. Porque alguns pegam aquele texto que diz que apenas um impede o surgimento do anticristo, e quando ele for tirado, o anticristo vai surgir. E alguns dizem que é o Espírito Santo que impede o surgimento do anticristo. Só que a Bíblia é muito clara. O anticristo surge quando a igreja for o quê? Tirada. A igreja é tirada, o anticristo o quê? Eu pergunto para você, o Espírito Santo é Deus? Como que ele vai sair da terra se ele é onipresente? Hein? Como? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é Deus. Irmãos, nós estamos diante de Deus a todo momento. Muitos não percebem porque não tem o que com Ele? Relacionamento. Mas nós estamos diante dele a todo momento. A todo momento. Nós sempre temos que estar, irmãos, com o nosso coração submetido em todos os lugares. Bom, vamos continuar. Vamos ver o que mais Paulo fala a respeito dele mesmo, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Se alguém não encontrou, olha na tela para a gente ganhar tempo, pessoal. Para a gente depois poder tirar um tempo para oração. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Dos quais eu sou... Como que Paulo se considerava? O principal pecador. Paulo não disse os pecadores. Apenas. Ele se colocou entre os tais e disse que era o quê? Principal. Não que ele vivesse em quê? Mas ele reconhecia a sua situação. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para o quê? Ele era o principal dos pecadores. E ele se coloca como exemplo, para que Deus pudesse manifestar nele o que é? A misericórdia. O que Paulo está dizendo? A misericórdia operou naquele que era o que, irmãos? O principal, não aquele que se achava melhor entre os homens. Não era aquele que olhava para o outro e se achava menos pecador. Como que Paulo se sentia? O maior. Vamos para Lucas capítulo 5. Olha, irmãos,
dentro do entendimento de alguns coaches hoje e alguns pregadores, Paulo seria um fracasso. Um fracasso, um pobre coitado. Né? Lucas capítulo 5. Versículo. Vocês lembram quando Jesus ele manda Pedro lançar as redes para pescar? Lembram? Então eu vou resumir para não precisar ler todo, tá? Diz aqui o versículo 5. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei o quê? A rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de quê? De peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam o quê, irmãos? Irmãos, até aqui, Pedro não tinha se dado conta de quem estava no barco dele. Não tinha se dado conta. Agora olha o versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem o quê? Ele não chegou e disse: eu devo ser muito abençoado, olha que privilégio, eu devo ser muito importante, Deus deve me achar melhor que aqueles que estão na praia, porque eu estou o quê? Como é que ele se coloca? Eu sou um pecador. Ele não se exalta, ele o quê? Ele se humilha, ele não se engrandece, ele se diminui. Está dando para entender? Amém? Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18, versículo 9. Será que eu notei errado? Meu Deus, acho que eu anotei errado. Só um pouquinho. É Lucas, pessoal. Perdoa, pastor, eu anotei errado. Versículo 9, Lucas 18, 9. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiam em quem? Qual é a mensagem positiva que a gente tem ouvido por aí? Confiar em quem? Porque você é capaz. Você é grande. Você é um grande gigante. Há um gigante adormecido dentro de você. Você tem que olhar para dentro de você.
A Bíblia nos manda confiar em nós mesmos ou em Deus? Esse tipo de mensagem, irmãos, ela é muito boa para as pessoas do mundo que não servem a quem, irmãos? A Deus. Nada contra os coaches. Eles que façam palestras nas empresas para motivar os funcionários. Amém? Os vendedores, que eles façam isso. Porque eles não têm em que se agarrar, em que se espelhar. Nós temos que, irmãos? Quando nós queremos alcançar um alvo muito grande, nós entramos na presença de quem? De Deus, e pedimos para Deus abrir as portas. Nós não confiamos na nossa capacidade. Nós dependemos daquele que é o nosso pastor, o nosso provedor, o nosso supridor, a nossa fonte. Jesus disse: sem mim. Continuando. E disse também esta parábola a uns que confiam em quem? Em si mesmo, crendo que eram justos e desprezam o quê? Os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro o quê, irmãos? Realidade daquela época. Como que as pessoas viam o fariseu? O fariseu era um homem santo, homem de Deus. O publicano era um pecador, um corrupto. Os dois foram orar. Quem vê de fora já julga. Lá vai um santo homem de Deus, o fariseu. Faz tudo o que faz e ainda quer ir na igreja. Versículo 10, versículo 11. O fariseu, o santo, estando em pé, orava consigo desta... Orava com quem? Com quem que ele estava falando? Com ele mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este que estava lá junto. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Quase que ele termina dizendo: aleluias a mim, louvado seja eu, engrandecido seja o meu nome. Não tem pessoas por aí que andam arrotando, desculpa a expressão, o quanto elas são espirituais. Eu já falei outras vezes para a Tereza, quando eu vejo alguém se aproximar de mim, falando o quão espiritual ela é, eu já vou me afastando. Ali tem problema. O quanto a pessoa é santa, o quanto ela faz, eu já vou o quê? É problema. É problema. E eu vejo no meio dos membros, obreiros, pastores, a pessoa começa a mostrar o quanto ela está com problema. Ela está longe de quem? Porque quanto mais comunhão com Deus, mais humilde você é. Mas você diminui. Não que você fique por aí, irmãos, desprezando a si próprio para os outros. Amém? Você não vai fazer isso. Você não vai ficar por aí, eu não sou nada, viu? Eu não sou nada, eu sou uma porcaria, eu sou um pecador. Não. Mas você não vai ficar o quê? Eu sou um homem de muita oração. Eu tenho muita fé. Olha, a minha fé é maior que esse mundo. Olha, eu oro isso, eu oro aquilo, eu oro tantas horas, eu jejuo, eu não sei o quê. As crianças cantando. Irmãos, é interessante isso. Isso é uma lição para mim. É uma lição para nós, todos. 13, olha como que o publicano orou. O publicano, porém, estando em pé, de longe,
nem ainda queria levantar o quê? Os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. O que é? Pecador. Olha o que Jesus vai falar: digo-vos que este desceu o quê? Justificado, ou seja, inocentado diante de Deus, inocentado diante de Deus, para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, aquele que a si mesmo se exalta, e qualquer que a si mesmo se humilha. Olha que interessante. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados? Não, a Bíblia não diz isso. Como assim não diz? A Bíblia não diz, irmãos. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que os que se humilham. Então o senhor quer dizer, pastor, que eu aprendi errado porque me ensinaram que se as pessoas me humilham, Deus vai me exaltar? Isso não está na Bíblia. A Bíblia não diz que se eu for humilhado eu serei exaltado. A Bíblia diz que se eu... Porque qual é a reação de uma pessoa que é humilhada? É ela a si própria o quê? Se exaltar. Os que se humilham. Não é se humilhar para as pessoas, tá, gente? É você se humilhar diante de quem? Você será o quê? Irmãos, nunca chegue diante de Deus mostrando o quanto você é bom, porque diante dele não há bom. Amém? Não há bom. Diante da luz de Deus não existe luz. Como assim, pastor? Vou explicar para você. Na segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que o sol se converterá em trevas. Aí você fica pensando, como assim o sol vai ficar em trevas? Simples, irmãos. Posso dar um exemplo? Posso? Você pega uma lâmpada, sei lá, 20 watts, e acende no lugar escuro. Ela vai o quê? Ela vai iluminar. No mesmo lugar, com a lâmpada de 20 watts acesa, acende uma lâmpada de 200 watts. O que vai acontecer com a lâmpada de 20? Continua acesa, mas a luz dela não aparece. Porque a de 20 é o quê? E clareia acima dela. O dia que Cristo descer, irmãos, a luz dele é o quê? Tão grande que a luz do sol se tornará o quê? Em trevas. O que é a minha luz diante de Deus, irmãos? Está dando para entender? Mas pastor, o senhor está nos diminuindo, nos humilhando. O senhor está nos colocando lá embaixo. Se você está entendendo dessa forma, nós estamos enxergando a porta do caminho, irmãos. Glória a Deus. Amém? Eu preciso mostrar mais 2 textos antes de ir adiante. Certo? Amém? Filipenses capítulo 3. Vamos voltar para o Paulo. O coitadinho do Paulo lá, que segundos hoje seria um fracasso, né? Filipenses 3. Primeiro Paulo, ele vai dar as prerrogativas dele neste mundo, como homem. Amém? Como homem. Versículo 4. Filipenses 3:4. Paulo diz assim, ó, ainda que também podia confiar no quê? Confiar na carne é confiar em quê, irmãos? Si mesmo.
Se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais, ele está dizendo aqui, se alguém se acha alguma coisa, eu poderia me achar mais ainda. Nós já vimos que Paulo se colocava como o mais miserável ou o principal o quê? Mas dentro da realidade humana aí fora, Paulo diz que se algum confia em si mesmo, na carne, muito mais, e ele dá as prerrogativas. Ele diz, no versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, puro sangue. Segundo a lei, fui o quê? Fariseu, perfeito. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, o quê? O que ele está dizendo? Ninguém acha defeito em mim, conforme a lei. Agora olha o que ele vai falar. Mas o que para mim era o quê? Ganho. Essa reputação toda diante de quem? Do mundo, dos homens. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por quem? O que ele está dizendo? Tudo isso que me tornaria o que diante dos homens? Grande. Eu tomo aquilo por o quê? Perda por Cristo. O que Paulo está dizendo? Para ter Cristo, eu abro mão de tudo isso. Eu troco a glória do mundo para que eu possa ter a quem? Eu abro mão de quem eu sou aos olhos de quem? Para que eu possa ter a quem? Agora eu pergunto, irmãos, o que a maioria das pregações, maioria não, algumas pregações mostram hoje, o quanto você tem que se tornar grande aos olhos de quem? Do mundo. Você não tem que se preocupar com o mundo, não é o mundo que você tem que agradar, e não é do mundo que você tem que ter aprovação. A aprovação tem que vir do Senhor. O que as pessoas pensam de mim? O que as pessoas acham de mim? A pergunta é, como Deus me vê? Ele continua, 8, e na verdade, tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as consideram como? Opa, a gente leu certo a palavra? O que diz aí? Todo mundo sabe o que é um esterco. Paulo está dizendo, irmãos, que todo esse conhecimento, todo esse glamour, tudo aquilo que o torna grande diante dos homens, Paulo considera como o quê? Precisa dar os sinônimos do que é esterco? Eu não vou fazer isso, irmãos, porque para mim é palavrão. O que hoje muitos crentes andam buscando, esse glamour diante dos homens e do mundo, Paulo considerava o quê? Paulo é um fracasso, gente. Você sabe que eu estou sendo sarcástico, né? Paulo é um fracasso. Ele é um fracasso. As considero como esterco para que possa o quê? O que Paulo está dizendo? Para eu ganhar a Cristo eu preciso o quê, irmãos? Me esvaziar. Para eu ganhar a Cristo eu não posso me sentir rico. Eu preciso me sentir o quê? Pobre, vazio. Versículo... Não, tá bom aqui. Capítulo 2 aí de Filipenses. Vamos ver Jesus. E aí a gente volta lá para as bem-aventuranças. De sorte que... É versículo 5, capítulo 2, tá? Capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Amém?
A palavra sentimento aqui tanto pode ser entendida por sentir-se, quanto é que fica meio redundante. É no sentido de sentido. Direção. Amém? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Que sendo em forma de quê? De Deus. Antes de Jesus descer e encarnar lá no ventre de Maria, qual era a situação dele? Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então antes, qual era a situação dele? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser o quê? Quando ele desce, ele diz, eu abro mão da minha prerrogativa de Deus. 7, mas aniquilou-se, tem traduções que diz esvaziou-se, alguém a sua Bíblia diz? Amém. Mas aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? Servo, ele se humilhou? Sim. Fazendo-se semelhante a quem? Aos homens, e achado na forma de homem. Quando ele nasce, ele vem a este mundo, ele é homem, e achado na forma de homem, o quê? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente a quem, irmãos? A Deus. Ele se humilhou? Sim ou não? Os que a si mesmos se humilham, olha o versículo seguinte, pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, olha o que a Bíblia nos mostra, irmãos. Para nós sermos grandes, nós temos que reconhecer que somos. Irmãos, não é, para sermos grandes, não é que nós temos que nos tornar pequenos. Nós temos que reconhecer que somos pequenos. Aos olhos dos homens, alguns podem ser o quê? Maiores que os outros. Aos olhos de Deus todos são o quê? Pequenos, iguais. Qual é a diferença, irmãos? Que há os que são pequenos e não reconhecem isso. Nunca vão reconhecer, nunca vão aceitar, nunca vão reconhecer que são pobres de quê? De espírito, vazios. Nunca. Esses não conseguirão entrar no caminho que conduz ao quê? Ao reino dos céus. Eles não vão conseguir nem entrar. Porque, irmãos, para você ser o bem-aventurado que chora, primeiro você precisa reconhecer que você é o bem-aventurado pobre de espírito. Porque o pobre de espírito, como eu já expliquei outras vezes, não tem nada a ver com recurso financeiro, mas sim quem você é. Nós somos, irmãos, pequenos. Nós somos. Amém? Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 5. Então, quanto mais grande eu me achar, irmãos, mais distante eu vou estar de quem? De Deus. Quanto mais eu ficar me exaltando para os homens, o quanto eu sou espiritual, eu sou de Deus, isso mostra o quanto eu estou distante dele. E pastor, como é que as pessoas vão saber? Elas vão saber. Se você é uma pessoa de Deus, irmãos, cheia dele, as pessoas vão o quê? Elas vão saber. Elas vão saber. Eu vou dar um bônus, mas eu vou só pedir para colocar na tela, certo?
Será que eu vou achar? Eu anotei aqui. Lucas, põe na NVT, faz favor, na tradução NVT, 2 Coríntios 10, 18. Esse vai ficar na tela, tá, gente? Até eu coloquei lá no status do meu WhatsApp. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado por quem? Pelo Senhor. Amém? Isso aqui é para quebrar a gente, viu, gente? Isso aqui é para quebrar. Eu estou me quebrando aqui. Não sei você. É para quebrar mesmo. Abriram aí em Mateus 5? Então pode voltar, Lucas, para a tradução normal, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de quê? Esse pobres de espírito mostra a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa situação, a nossa realidade diante de quem? De Deus. Quando a pessoa, ela reconhece isso, irmãos, ela simplesmente se cala diante de Deus e ela começa o quê? A ouvir. E quando ela chega nessa situação e olha para si mesma e ela vê a realidade dela diante de Deus, é que começa a aparecer todos os erros. É quando começa a ficar tudo claro aos olhos dela. Aí vai vir a tristeza. Alguém acha para mim aí, segundo aos Coríntios, fala assim, ó, a tristeza segundo Deus, faz favor. Irmãos, quando vem a realidade de quem nós somos, essa pobreza de espírito, quando nós estamos diante de Deus, aí vai vir uma tristeza. Vai vir uma tristeza grande. Essa passagem que eu pedi para eles encontrarem, diz assim, ó, que a tristeza segundo Deus produz o arrependimento. É o quê? 7:9, põe para nós aí, 2 Coríntios 7:9, na tela. Olha só. É esse? Não é não. Não é esse não. A tristeza segundo Deus. Não é. Não é esse versículo não. Segunda tristeza, a tristeza segundo Deus que gera o arrependimento. É na RC, é na tradução normal. Bom, voltando aqui, senão a gente perde muito tempo. Quando a pessoa, ela entende a realidade dela diante de Deus, irmãos, ela chega a essa conclusão diante de Deus, aí vem a tristeza. E o que uma pessoa faz quando ela reconhece a sua miséria e ela se enche de tristeza? Não ouvi. Ela chora. Ela chora. Amém? E o que essa tristeza, esse choro produz, irmãos? Arrependimento. Quem Jesus disse que viria nos convencer do pecado? Quando ele disse que o Espírito Santo viria, ele deu um nome ao Espírito Santo. Qual? Consolador. O que diz o versículo 4? Bem-aventurados que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Quando você reconhece quem você é, e quando você lida consigo mesmo. Lembra que eu falei que são 4 blocos? O primeiro é lidar com quem? E qual é o segundo? Com o pecado. E o bloco do pecado vai passar pelo choro,
pelo manso e o que tem sede e fome de quê? Quando a pessoa reconhece quem ela é, irmãos, a primeira atitude dela é o arrependimento. Ela entrou no caminho. E no momento que ela se arrepende, a tristeza veio. Ah, acharam? Era o versículo seguinte. Estava longe. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Pastor, fulano errou e está numa tristeza profunda. Ai, pastor, estou tentando alegrar ele. Você trabalha contra Deus agora? Deixa a pessoa sentir a tristeza do pecado. Ela tem que sentir a tristeza do erro dela. O coração dela tem que ser esmagado naquele momento, irmãos. Porque é a tristeza segundo Deus que gera o quê? Arrependimento para o quê? Amém. Tem que deixar. Mas tem uns que começaram a vir na igreja, estão indo na igreja e nunca passaram por isso. Não, pastor, está tudo bem, eu nunca senti assim, tudo uma maravilha, e glória a Deus, e segue o barco. Eu não sabia que era tão bom servir a Deus, olha, eu nem mudei muito, pastor. Eu disse, essa pessoa ainda não entrou onde? No caminho. Ela é aquela pessoa que encontrou a porta, ela acha a porta maravilhosa, ela elogia e engrandece a porta, diz o quanto a porta é importante, mas nunca passa por ela. Muitos são assim em relação a Deus. Deus é tudo para mim. Nossa, eu sem Deus, mas nunca passa pela porta. O que acontece, irmãos? Quando eu passo pelo choro e há o arrependimento, porque o Espírito Santo passa a abrir o quê? E me convencer do quê? Eu me arrependo, o Espírito Santo vem e traz o quê sobre mim? O consolo, porque Ele é o Consolador. Ele me convence e Ele me consola. Qual vai ser o próximo passo dessa pessoa que se arrependeu? Versículo seguinte. Bem-aventurado quem, irmãos? A gente está em Mateus 5. Meu Deus do céu. É os mansos, gente. A gente falou dos que choram. A próxima atitude da pessoa que chorou, se arrependeu e que foi consolada, ela será o quê? Mansa. Opa! Esses dias eu expliquei aqui o que era manso, foi ou não foi? E eu dei o exemplo do quê? Do cavalo. Que o cavalo, irmãos, o cavalo, quando ele é manso, qualquer um quer. Até uma criança, sim ou não? Porque cavalo manso tem o sentido de cavalo o quê? Submisso, submetido. Eu fui estudar. Porque aquilo ali Deus me deu como uma revelação, um entendimento. Eu não li em lugar nenhum. Aí eu fui estudar alguns livros que eu tenho, mais profundos na questão da teologia, né? E não é que o teólogo, ele mostra que lá nos tempos de Jesus, os gregos, eles associavam a palavra manso ao quê? Aos cavalos. Eu disse, Jesus, o Senhor me deu isso por revelação. Às vezes eu fico assustado com os negócios, viu, gente? Mas é verdade. O que quer dizer uma coisa com a outra? A pessoa que reconheceu a sua condição diante de Deus, o pobre de quê? De espírito. Ele vai ir para o arrependimento. E quando ele for para o arrependimento, se arrependendo dos seus pecados, dos seus erros, o Espírito Santo vai trazer o que sobre ele? O consolo. E a partir de então ele tomará uma decisão. Eu vou servir a quem? Olha o que Jesus ele fez. Quando ele se esvaziou a si mesmo, Jesus precisava se arrepender de algum pecado? Não, mas ele se tornou o quê?
obediente. Ele não fazia nada que Deus não mandasse. Ele era o que, irmãos? Manso. Por isso Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde. Quando Jesus diz manso, vocês podem aprender de mim. Por que vocês podem aprender de mim? Porque eu estou submetido ao aprendizado de quem? De Deus. Interessante, né? Aí você começa a ver. Aqui, o choro e a mansidão é eu lidando com o pecado. Primeiro eu me arrependo. Depois eu aprendo de Deus como viver, irmãos, neste mundo em relação ao pecado. Eu vou obedecer a Deus e não mais ao quê? Ao pecado. E eu não estou falando aqui, irmãos, as bênçãos que cada uma dessas coisas vão trazendo na minha vida. Porque a primeira coisa que nós recebemos quando nós reconhecemos a nossa situação diante de Deus, os pobres de espírito, é termos o quê? O reino de Deus. A segunda coisa é sermos o quê? Consolados. A terceira é o quê? Herdar a terra. Os mansos herdarão a terra, pastor. A mansidão é se colocar numa posição de submissão e obediência a Deus? Sim ou não? Olha esse versículo, você vai entender. Põe para nós na tela Isaías 1,19. Isaías 1,19. Olha só, eu vou ler em duas traduções, a segunda vai deixar mais claro ainda. Tem que ser rápido, Lucas. 1,19. 1,19. Olha só, se quiserdes e ouvirdes, comereis o quê? É muito bom esse versículo, mas eu gosto na NVI. Olha a NVI, como que ele está escrito. NVI. Se vocês estiverem dispostos a quê? A obedecer, comerão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que Deus está dizendo? Eu reconheci a minha situação, eu tenho acesso ao reino de Deus. Eu me arrependi, eu serei o quê? Consolado. Eu me submeti à obediência, eu herdo a terra. Deus me abençoa nesse mundo. Quando eu chego nesse ponto, eu entendi a realidade do reino de Deus. Aí nós vamos para Mateus 5,6. Eu vou ter que apressar aqui, tá, gente? Aí eu passo a ter o quê? Bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? Porque eles serão o quê? Pastor, o que quer dizer isso? Pastor, eu sei o que é. Todo mundo que me fez mal, Deus vai fazer justiça. Deus vai pesar a mão na cabeça deles. Eles vão me pagar. É isso? Mas às vezes é pregado esses negócios aí. Fome e sede de justiça. O que é justiça biblicamente, irmãos? A pessoa que ouviu o evangelho, entendeu que é um pecador, se arrependeu dos seus pecados, ela é justificada. A justiça de Cristo em Deus opera nela, inocentando ela de todos os pecados. Ela entende, peraí, eu agora estou perdoado, estou justificado, não há pecado na minha vida, eu tenho acesso ao reino de Deus, o Espírito Santo está na minha vida, eu tenho direito às bênçãos de Deus. Isso não pode ser só para mim, isso tem que ser para quem? Para o mundo todo. E essa pessoa passa a ter o quê? Fome e sede. O que ela quer? Levar o evangelho a toda criatura. Quer que todas as pessoas sejam também o quê? Justificadas. Ela quer que todas as pessoas sejam salvas. Que todas as pessoas conheçam a verdade, que todas as pessoas sejam salvas, que elas conheçam a justiça de Deus, que está pronta para perdoá-las, se elas assim também reconhecerem
que são pobres de espírito e se arrependerem. Sede e fome de quê? De justiça. E eles serão o quê, irmãos? Porque eles serão ganhadores de almas. Eles vão despovoar o inferno e povoar os céus. Você está entendendo? Você nunca tinha entendido as bem-aventuranças assim, né? Você vê que é um processo que vai crescendo. É como o amadurecer na vida cristã. Aqui é nós lidando com o pecado. Primeiro conosco mesmos, depois nós nos submetendo à palavra de Deus e depois nós levando ao mundo. Para quê? Para que nós, livres do pecado, nos submetamos a Deus e não mais ao pecado e levemos essa realidade a quem? Ao mundo. Primeiro eu lido com quem? Depois com o quê? E agora nós temos que lidar com quem? Com Deus. Vamos para a próxima bem-aventurança. Versículo 7. Bem-aventurado quem, irmãos? Porque eles alcançarão o quê? Depois que você passa por todo esse processo, você se torna perfeito? Não, você vai errar. E você necessitará da misericórdia de quem? Só que tem um detalhe, irmãos. As pessoas erraram com você? Só alcança misericórdia quem é misericordioso. Agora é nós diante de Deus. Quando você não perdoa uma pessoa, você arrumou um problema com quem? Porque você se tornou hipócrita, porque você quer o perdão dele. E você sabe que sem o perdão dele, você não tem acesso a ele nem ao reino. Mas pastor, quando eu me converto, Deus não perdoa todos os meus pecados? Todos. Ele não espera você perdoar os outros para te perdoar na conversão. Mas na caminhada, quando as pessoas fizerem algo contra você, Ele exige que você o quê? Perdoe. Para que você possa continuar alcançando o quê? A misericórdia. Porque durante toda a nossa caminhada na vida, nós ainda vamos errar e necessitaremos do quê? A misericórdia de Deus está pronta quando? Todos os dias. A Bíblia diz que ela é nova a cada manhã. Só que tem um detalhe. Nós podemos barrar a misericórdia de Deus na nossa vida quando nós não somos o quê? Aí é um compromisso que eu tenho diante de Deus. Como que eu ajo em relação às ofensas que as pessoas me trazem? Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos. Assim como. A oração é muito clara do Pai Nosso. Deus, só me perdoe se eu estiver o quê? Perdoando. Ei, irmãos, tem muita gente fazendo essa oração e não sabe nem o que está falando. Porque é capaz de terminar a oração do Pai Nosso dizendo, e não esqueça, Deus, de pesar a mão sobre os meus inimigos. A primeira coisa da minha questão, minha com quem? É que Deus quer que eu seja o quê, irmãos? Para que eu possa alcançar o quê? Diga glória a Deus. Essa atitude me abre a porta para outra bem-aventurança, que é o 8. Bem-aventurado o quê? Porque se o meu coração não está mais no pecado, está obediente a Deus, eu não guardo nada de ninguém no meu coração porque eu perdoo, como que estará o meu coração? Limpo. O que acontece? Eu verei a Deus. Eu verei a Deus se manifestar na minha vida. Diga glória a Deus. Deus quer, irmãos, que eu tenha o meu coração limpo em relação aos homens. E Deus insiste nesse assunto, porque no versículo 9 ele diz, bem-aventurado quem? O que é um pacificador? É alguém que busca e luta pelo quê?
pela paz. Pela paz. Não está falando daquelas pessoas que buscam a paz mundial. Está falando do seu relacionamento com todas as pessoas com quem você tem contato. Você tem que ter o que com elas? Agora aprenda. Você tem que ter paz com elas. Isso não quer dizer que elas o quê? Porque aí é uma questão delas. Romanos, põe na tela para mim, capítulo 12, versículo 18. Paulo diz assim, ó, Romanos 12, 18. Se for possível, quanto de quantidade estiver em vós, tende paz com todos os homens. É mais ou menos Paulo dizendo assim, ó, do que depender de você, não importa quantas vezes forem necessárias, tenha paz com todos. Diga para a pessoa do lado, não seja encrenqueiro. Entenderam? Perturbando a vida dos outros. Qual é a máxima da nossa obra aqui? Eu falei aqui, sexta, eu reuni todos eles dia 13 de novembro de 2020, o dia que eu assumi a igreja, sexta-feira à noite, vieram tudo para a faxina. O pastor novo tá aí. Os que não estavam vindo na faxina resolveram vir. Conhecer quem? O pastor novo. Estavam tudo aí, todos aí. Aí eu conversei com eles e disse para eles, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, para que a gente tenha um bom trabalho aqui. Vocês não me estressam, eu não estresso vocês. Vão viver em quê? Em paz. E assim nós temos vivido. Glória a Deus. Não sei se eles se assustaram quando eu falei isso, né? Sei lá. Bem-aventurado quem? Deus fez de tudo para que o homem tivesse o que com ele, irmãos. Mas Deus quer que o homem também tenha paz com o seu semelhante. Você sabe que os 2 mandamentos é o compromisso com Deus e o compromisso com as pessoas. Amar a Deus e ao próximo. Quando é que o meu amor ao próximo ele é barrado? Quando ele me impede de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando o meu próximo exige algo de mim, que pode me colocar contra quem? Eu abro mão do próximo. Aprenda isso. Um exemplo. 2 namorados se amam. Aí o rapaz diz assim, eu quero uma prova de que... Nossa, nem sei se falam isso hoje em dia. É capaz até das meninas andar pedindo prova de amor. A coisa está tão... Está braba a coisa. Aí ele diz, porque nós os amamos. O amor é de Deus. Mas eu pergunto, esse amor agrada a Deus? Mas pastor, ele disse que vai me largar. Vai, pode ir. Porque toda pessoa que te leva, irmãos, a uma desobediência a Deus, ela é serva do diabo. Ela foi colocada pelo diabo na tua vida para quebrar o teu relacionamento com quem? Com Deus. Por isso a Bíblia nos dá o primeiro mandamento. Amar a Deus. Depois vem o segundo. O primeiro é amar a Deus. Depois é amar o quê? Deus, Ele quer que tenhamos paz com Ele. E nesse relacionamento Ele exige que nós tenhamos paz com quem? Com o próximo. Por isso Ele fala do misericordioso, que o leva a ser limpo de coração e ter o quê? Paz.
O que isso me traz? Misericórdia, ver a Deus e ser chamado de quê? Filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não, tem que estar nessa estrada. Tem que ter lidado consigo mesmo, tem que estar resolvido com a questão do pecado e tem que estar vivendo em paz com todos. Isso é filho de Deus. Eu vou mostrar porque eu sou filho de Deus e quem está se levantando contra mim vai perecer. Coisa braba, gente. Quarto, para nós terminarmos. Ai, glória a Deus, pastor. Meu Deus, esse vídeo vai ficar comprido, se já não desligou o celular. Está firme ainda? Ufa. Depois vai para o YouTube, se der tudo certo. Aí você assiste de novo. Agora vem, irmãos. Primeiro lidamos conosco mesmo, depois com o pecado. E com quem? Aí está tudo bem. Agora nós temos que lidar com quem, irmãos? Com o mundo. Como o mundo vai nos ver e como o mundo vai nos tratar. Porque Satanás vai usar isso para tentar afetar o que, irmãos? A nossa alma, o nosso emocional, para que a gente desanime, para que a gente se abata, para que a gente se entristeça e até se desvie desse caminho que resolvemos o quê? Trilhar. Que é o versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do quê? Lembra o que é a justiça? É você ter sido inocentado dos seus pecados e procurar levar isso para onde? Por você ter sido perdoado e ser de Deus e querer levar isso para os que estão perdidos, Satanás vai fazer o mundo o que, irmãos? Te perseguir. Porque Satanás quer perder os pecadores? Não. Mas Satanás sabe que se a justiça de Deus os alcançar, eles também serão perdoados e salvos. Então Satanás vai usar quantas pessoas ele puder para quê, irmãos? Para nos perseguir. Vamos ser sinceros, irmãos. No Brasil tem muitas religiões. Quantas você vê a mídia falando mal? É sempre os crentes. É sempre os evangélicos. Por que será? Amém? Nós somos perseguidos não é porque somos mau caráter. Não é porque somos ruins. Às vezes a gente vê as pessoas se levantar contra nós, a gente diz, meu Deus, eu nem fiz nada para essa pessoa. Não importa se você fez ou não, o diabo tem que usar alguém. Às vezes ele vai usar estranhos, às vezes ele vai usar pessoas que têm poder político, às vezes poder econômico, às vezes ele vai usar pessoas que têm poder de influência. Como assim poder de influência? Teu cônjuge, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, para perseguir você. Implicar, pegar no pé, incomodar. E a Bíblia diz, irmãos, que nós seremos perseguidos por causa dessa obra que foi realizada na nossa vida. E essa obra que agora Deus está usando a nossa vida para realizar na vida de outros. Bem-aventurados os que sofrem o quê? Perseguição por causa da justiça, porque deles é o quê? Quando alguém está sendo perseguido por ser de Deus, irmãos, essa pessoa tem que se alegrar. Você é do reino de Deus. Versículo 11. Bem-aventurados, felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. E o que, irmãos? Mentindo, irmãos. Mentindo. Quanta gente me chama de ladrão nessa cidade? Eu disse uma vez, se eu quisesse ficar rico, irmãos, bastava eu pegar todo mundo que me chama de ladrão e meter um processo. Por injúria
e difamação. E é essa pessoa que se vire para provar que eu sou ladrão. Pega um juiz correto, irmãos. É triste, mas vão falar isso. Vão falar. Por isso você não tem que estar preocupado em ter a aprovação das pessoas. Amém? Não se elogie a si mesmo para elas, não mostre o quanto você é bom, simplesmente seja de Deus, seja pacificador, seja misericordioso, seja uma bênção para as pessoas. Amém? E muitas delas vão cuspir no prato que você der para elas o quê? Vai ser assim. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí Jesus termina: por minha causa. Olha o que Jesus está dizendo, tudo isso acontece é por minha causa. Então a questão é espiritual, é Satanás se levantando. É por causa dele, é porque Cristo está na sua vida, é porque Cristo está na minha vida. E ele termina: exultai, e o que? Alegrai-vos. Porque é o que, irmãos? Final da caminhada. Quando terminarmos a nossa vida nessa caminhada, o que nos esperará no céu? Um grande galardão. Uma grande recompensa. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui é o início. Por que as bem-aventuranças é o início? Porque é a partir daqui que Jesus começa o ensino para que eles obedeçam. Amém? Primeiro Jesus mostra qual é a caminhada para o reino. Aí ele vai voltar lá na parte do manso e ele vai dizer: agora eu vou ensinar vocês. E vocês têm que o quê? Praticar. Amém? Irmãos, se nós somos gigantes, não é porque nós somos. Paulo diz que nós temos um grande tesouro em vasos de barro. Nós somos o vaso de quê? E o grande tesouro é a presença do Espírito Santo em nós. É a presença do Senhor em nós. Se tem algum gigante para despertar, irmãos, que seja a presença de Deus dentro da sua vida. Não o seu ego. Não o seu ego. Está dando para entender? Eu e você não somos nada, irmãos. Nada. E quando nós não somos nada, nós somos muito. Paulo diz: quando estou fraco, o poder, Jesus diz: a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Pastor, eu tenho que aguentar calado? Muita coisa. Muita coisa. Quem entendeu a mensagem? Perceberam que a bem-aventurança é uma caminhada? Então não existe esse negócio: eu tenho a última, eu não tenho a primeira. Não, quem não tem a primeira, não tem nenhuma. Vamos aplaudir a Jesus.